Seja bem-vindo ao mundo marcial. Por trás de muitos estilos de luta, existe um princípio silencioso, invisível, mas absolutamente devastador: o Aiki. Ele não faz barulho. Não depende de força. Mas quando é aplicado corretamente, o adversário perde o equilíbrio antes mesmo de entender o que aconteceu. Hoje, você vai descobrir como esse conceito nasceu, se desenvolveu nas sombras da história japonesa e influenciou guerreiros por gerações. Prepare-se para conhecer a arte de vencer sem confronto direto e de controlar uma luta sem precisar lutar. Aiki, um conceito ancestral. Antes de ser técnica, o Aiki é um princípio. Ele representa a união entre a sua energia interna e a do oponente. Em vez de resistir a um ataque com dureza, o praticante se funde com ele, absorve, redireciona e finaliza com precisão, tudo isso sem força bruta ou rigidez muscular. Aiki é como uma conversa silenciosa entre dois corpos em movimento. Quem compreende essa linguagem, domina o conflito sem precisar vencê-lo à força. Mas de onde veio essa ideia tão sofisticada? Como um conceito tão refinado de combate surgiu em uma era marcada por guerras e brutalidade? As raízes do Aiki, século XI. Tudo começa no Japão do século XI, com um guerreiro lendário chamado Shinasaburo Minamoto no Yoshimitsu. Membro da poderosa linhagem Minamoto, Yoshimitsu não era apenas um samurai. Ele era também um estudioso do corpo humano, um observador meticuloso da natureza e do movimento. Dizem que ele chegou a dissecar cadáveres em segredo, algo raríssimo e tabu na época, para entender profundamente as articulações, tendões e os pontos de ruptura do corpo humano. Observava animais em combate, principalmente felinos, e até o movimento das aranhas para desenvolver técnicas precisas de controle, torção e desequilíbrio. Foi assim que nasceu o embrião do que mais tarde seria chamado de Daito-ryu, batizado com o nome da mansão onde Yoshimitsu viveu, o lendário Castelo Daito. Essas técnicas não eram para qualquer um. Guardadas como um tesouro estratégico, elas foram passadas secretamente pela elite guerreira, transmitidas de pai para filho dentro da linhagem Takeda, como um verdadeiro segredo de clã. O segredo do clã Aizu. Por séculos, esse conhecimento permaneceu restrito à casta samurai da região de Aizu, uma terra montanhosa e isolada do Japão, conhecida por seus guerreiros disciplinados, silenciosos e absolutamente leais ao dever. Lá, o Aiki fazia parte do sistema chamado Oshi-kyuchi, técnicas internas, não reveladas ao público comum, ensinadas exclusivamente a membros confiáveis da corte e da guarda pessoal. Nada era registrado em pergaminhos. Tudo era ensinado por meio da observação, repetição e vivência direta com o mestre. Era um sistema oral, intuitivo e altamente seletivo, onde a confiança entre mestre e discípulo era mais importante que qualquer faixa ou graduação. Esse conhecimento quase foi perdido com a queda do sistema feudal japonês, o fim dos samurais e a modernização do Japão, até o surgimento de um homem que mudaria esse destino para sempre. A revelação, Takeda Sokaku. No final do século XIX, em uma era onde samurais já não existiam mais oficialmente, nasceu Takeda Sokaku, o homem que ressuscitou, sistematizou e divulgou o Aiki para o mundo moderno. Descendente direto dos Takeda, ele foi treinado desde jovem nas artes marciais secretas da família, aprendendo desde criança os métodos internos do Daito-ryu. Mas Takeda Sokaku não se limitou ao Kyudo. Ele estudou espada, sumô, bastão, saque da espada e muitas outras disciplinas marciais da era clássica. E, com um senso de missão em comum, decidiu abrir o que estava trancado há séculos. Takeda viajou por todo o Japão, ministrando seminários em escolas militares, delegacias de polícia, templos e academias de artes marciais. Pela primeira vez na história, o nome Daito-ryu Aiki Jujutsu foi usado publicamente. O Aiki deixava de ser apenas um segredo de clã. Tornava-se uma arte marcial estruturada, com métodos, princípios e centenas, depois milhares, de praticantes. Mas mesmo assim, o rigor e a tradição não foram deixados para trás. A arte ainda exigia respeito, postura, hierarquia e entrega, os princípios do Aiki na prática. O segredo do Aiki está em entender que não se trata de força contra força. Muito pelo contrário. A essência da técnica está em unir-se à energia do oponente, absorver seu movimento e, no momento exato, redirecioná-lo com precisão e controle.
Quem domina o Aiki nunca luta por imposição, mas por harmonização. Ele não quebra o ataque. Ele o transforma. O primeiro princípio essencial é o Awase, que significa combinar ou entrar em sintonia. Quando alguém ataca, o praticante de Aiki não bloqueia com rigidez ou brutalidade. Ele entra na linha do ataque, ajusta seu corpo, sente a energia e a direciona, como se estivesse dançando com o oponente, antecipando seu ritmo e conduzindo o combate com suavidade. O segundo conceito é o Kuzushi, o desequilíbrio. No Aiki, não se tenta dominar o outro pela força bruta, mas sim tirando o centro de gravidade do inimigo. Com um pequeno giro de quadril, um deslocamento lateral ou uma pressão sutil em um ponto de apoio, o adversário perde o eixo. Nesse instante, ele se torna vulnerável, e a técnica se conclui quase sem resistência. Outro fundamento é o Irimi, o ato de entrar. Ao contrário do que muitos pensam, o Aiki não é passivo. Quando o ataque vem, o praticante avança com precisão, muitas vezes em diagonal, rompendo a linha de ataque com elegância e letalidade silenciosa. Também há o Tenka, o giro, a rotação. Essa movimentação permite mudar de direção, escapar, redirecionar a força do adversário e reposicionar-se de forma estratégica. O giro suave não é só bonito visualmente, ele é funcional, biomecanicamente eficaz e energeticamente sutil. Um ponto vital é o uso do Ki, a energia interna. Em vez de usar a força muscular, o Aiki utiliza respiração, intenção, postura e foco para criar um tipo de poder interno macio, mas altamente penetrante. A movimentação é fluida, sem travas ou tensões, como uma onda contínua. O Aiki também desenvolve a sensibilidade ao toque. Muitas técnicas são aplicadas antes mesmo que o ataque se conclua, porque o praticante sente a intenção do adversário por meio do contato. Com o tempo, ele desenvolve o que chamam de Kokyu, o tempo correto, a respiração alinhada com a ação. Responder no momento exato é a chave. Nem antes. Nem depois. Exatamente quando deve ser. As técnicas de Aiki vão além de torções ou projeções. Elas envolvem imobilizações, controles articulares, neutralizações e até atemi, golpes curtos e precisos em pontos vulneráveis, tudo guiado por estratégia e inteligência corporal. Cada movimento é uma leitura do corpo, da mente e da energia do oponente. No fim, o Aiki é como um rio. Ele não enfrenta as pedras. Ele as contorna, desgasta com o tempo e segue adiante. O praticante não é um muro. Ele é a correnteza, o legado de Takeda. Entre os alunos de Takeda Sokaku estavam figuras que criariam legados próprios. Moriei Ueshiba, que fundaria o Aikido, transformando o Aiki em uma arte de autodefesa com foco na paz e na harmonia. Cheon-su, que levaria os princípios do Aiki para a Coreia, criando o Hapkido, com um enfoque mais combativo e direto. Mestres como Kodo Orikawa, Takuma Risa e outros, que dariam origem às linhas Kodokai, Takumakai e Hoppokai do Daito-ryu, cada uma com suas particularidades técnicas e interpretações do Aiki. Cada uma dessas escolas manteve viva a chama do Aiki, adaptando seus métodos, mas respeitando sua essência, vencer sem confronto direto, harmonizar-se com o adversário e usar sua própria força contra ele. Aiki não é uma técnica mágica. É uma filosofia aplicada ao combate. É sobre ler o momento certo, dominar o tempo e o espaço, e usar o mínimo para alcançar o máximo. É a arte da eficiência sutil, da resposta precisa, da vitória silenciosa. Ao entender sua origem, você percebe que o Aiki é muito mais do que uma palavra bonita ou um movimento elegante. É a herança viva de uma linhagem de guerreiros, estrategistas e mestres, que descobriram que na guerra, e na vida, o verdadeiro poder não está em resistir, mas em se adaptar, se fundir e transformar a energia do outro em sua própria arma. Aiki é mais do que técnica. É percepção, ritmo, presença. Ao longo do tempo, esse princípio foi lapidado por mestres que entenderam algo fundamental. Que a verdadeira maestria no combate não está em atacar, mas em ler o ataque antes mesmo que ele comece. O conhecimento sobreviveu a impérios, guerras, e até ao fim da era dos samurais. E mesmo hoje, continua desafiando o entendimento de quem acredita que lutar é apenas trocar golpes.
Se você gostou desse mergulho no mundo do Aiki, não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse conhecimento com outros guerreiros. Aqui no mundo marcial, tradição e técnica andam lado a lado. Até o próximo vídeo.